Bem, boa noite, família. Bom dia, boa tarde, onde quer que você esteja. É incrível porque há tantos de vocês espalhados pelo mundo todo que vêm orar conosco no dia a dia. Então é impressionante porque uma pessoa disse: Olha, são 7 da manhã. E eu disse: Uau, isso é simplesmente incrível. Não é maravilhoso, Jesus? Nós vamos revisar tudo o que o Senhor nos mostrou ontem à noite em oração. E eu vou, porque há tantos de vocês que não quiseram assistir o começo de tudo o que o Senhor disse, mas tudo o que o Senhor disse. Ontem eu estava no chuveiro e estava orando e fiquei ali apenas me derramando diante do Senhor hoje. E ele disse: O que eles não percebem é que o que você deu a eles no começo do vídeo de ontem é a chave para tudo, é a chave para tudo, tudo na sua caminhada cristã. Ontem, no começo do vídeo, ele disse: Isso vai sustentá-los no ministério, vai sustentá-los na caminhada comigo. Ele disse: Brandon, todo mundo tem um gatilho. Todo mundo tem um gatilho. O que te tira do sério? Qual é o seu limite? O que não é? Quando se trata de certas conversas, o que mais te irrita? Qual é o seu gatilho? Foi o que ele me disse. Qual é o seu gatilho? Eu disse: O seu gatilho. Ele disse: Você sabe qual é o meu gatilho? E eu disse: Não, senhor. Ele disse: Tocar na glória. E ele disse: Vou te mostrar nas Escrituras. Jesus diz: Eu não fiz nada. Eu não faço nada a menos que veja meu Pai, a menos que seja instruído por meu Pai. Eu não faço nada. Tudo o que ele fez foi para dar louvor e glória a Deus. Eu não faço nada separado do Senhor. Eu não faço nada, nada. Tudo o que eu faço, tudo o que faço em palavra e em ação, damos toda a glória a Deus. E ele disse: Meu truque, meu gatilho, Brandon, o que mais me incomoda é tocar na glória. Eu não dividirei minha glória com ninguém. E eu vi, fui levado e vi, digamos, Lúcifer. E ele foi feito para adoração. Tudo nele era glorioso enquanto andava pelo céu e fazia sua parte com a adoração e a música. E os anjos diziam: Ah, você fez um bom trabalho. Ah, a adoração estava simplesmente linda hoje, Lúcifer. E nesse louvor, nesse reconhecimento disso, o que ouvi e pude ver era que eles estavam dando glória a ele. Isso elevou seu ego e seu orgulho, e ele estava tirando a glória do Pai. E ele disse: Eu me exaltarei. Eu vou fazer tudo isso. Eu vou. E de repente ele foi derrubado como um raio. Ele tocou na glória. Ele recebeu o louvor. E no momento em que teve um ego e começou a pensar: bem, eu vou me exaltar acima de Deus. Eu serei maior. Vou colocar meu reino acima do dele, porque você não percebe quem eu sou? A presença. Mas ele não percebeu que a presença vinha do Pai através dele para dar adoração ao Pai. Mas no momento em que ele viu isso, achou que era alguma coisa e tudo mais. Tudo o que fazemos no ministério, tudo o que dizemos, tudo o que transmitimos, não vem de nós. Eu ver as coisas, não sou eu. É tudo para a glória dele. É por isso que eu disse, nós usamos a luva. E nós temos essa luva que é como uma luva de neve. E nós somos essa luva de neve. E a luva de neve é tão incrível. É algo realmente legal. Mas ela foi feita para dar calor à mão, certo? Mas no momento em que o Espírito Santo entra nessa luva no corpo humano, ele traz vida para a luva. Mas a luva não é nada sem o Espírito Santo. A mão humana entra ali e a luva não é nada sem a mão humana. E é por isso que o Senhor estava me mostrando. Ele disse: Brandon, nos dias que virão, não dividirei minha glória com ninguém, ainda mais com o que você está prestes a ver. Se você realmente quer longevidade no seu ministério, meu filho, e deseja conhecer o meu limite, por favor, não toque na glória. Através do louvor dos homens. Ah, você é tão bom. Ah, você é incrível.
Ai, as opiniões das pessoas mudam como a água, mudam como o clima, mudou como a maré. É uma situação que sempre oscila, sabe? Disse ele. A opinião das pessoas sempre vai mudar. As opiniões sobre você, o quão incrível você é, o quão incrível você não é. A sessão de quadrinhos, a plateia. Ele disse que era por isso que falava comigo sobre encontrar sua caixa. Qual é a sua caixa? O William Seymour. É preciso usar a própria carne para mandar calar a boca. Como eu disse a vocês ontem, qual é a sua caixa? William Seymour sentava-se na frente do palco com uma caixa na cabeça. Às vezes, por 45 minutos a 1 hora antes mesmo do culto começar, como uma demonstração de humildade e de que é Ele quem recebe a glória. E independentemente do que aconteça neste auditório, esta noite, neste vasto auditório, é Ele quem recebe a glória. Ele recebe a honra e Ele recebe o louvor. Não compartilharei minha glória com ninguém. E nos próximos dias você verá isso cada vez mais. E ele disse: contanto que seja, Brandon, à medida que você diminui isso, eu aumento. Nós nos daremos muito bem, basicamente. Quero aproveitar ao máximo o potencial das pessoas, mas todo mundo tem um gatilho. Qual é o seu gatilho? E quando você conhece o Pai cada vez mais intimamente, no nível em que eu converso com ele e nós, todo mundo tem algo que você sabe não se deve ultrapassar esse limite. Então estou aprendendo com o Pai que existem limites com seus gatilhos, com o que ele ama e com o que ele não ama. E assim, eu me sento diante dele, ouço o que ele diz e ele me fala sobre o que está por vir. Ele me fala sobre as finanças, ele me fala sobre o presidente, ele me fala sobre o que virá depois do ataque com a Venezuela e o que vai acontecer a seguir e o que está vindo agora para a China e o que está vindo para Taiwan. Quando você se senta aos pés dele e morre para si mesmo, é por isso que você morre diariamente. Para o que você está morrendo? Para si mesmo. Sente-se na última fileira, Brandon, como ele sempre me diz. Sente-se na última fileira e humilhe-se. Não é a sua plataforma, não é a sua igreja. Não é isso aqui. Quando você vai visitar um lugar, sente-se na última fileira e fique quieto. Você pode, eu posso facilmente. As pessoas querem que você, quando tem uma plataforma desse tamanho agora, te dar um microfone e querem que você fale todo tipo de coisa. Mas eu não tenho nada a dizer. E o Senhor disse: você não tem nada a dizer. Sente-se aí, cale a boca. Ok. Humilhe-se, ouça. Mesmo que você ache que poderia fazer melhor, fique quieto. E quando a unção está sobre mim e o manto vem, eu sou apenas aquela luva. No momento em que ela sai, depois que a transmissão ao vivo termina, eu fico tão indefeso quanto antes. E é como se, com aquela unção, você se sente como o Superman. Você poderia, é como se. E a glória está ali, mas o Senhor disse: impartição, curas e manifestações. Como vocês não acreditariam, senhoras e senhores, estão prestes a acontecer neste planeta. Estamos prestes a ver coisas que sempre sonhamos em ver. E ele disse: há uma diferença entre ser um general em um exército e ser um dos soldados rasos. Você pode ser um general no exército dele para o que está por vir, ou. E todos nós somos importantes. Todos nós temos uma posição. Os soldados rasos são tão importantes quanto os generais, mas o general tem muito mais responsabilidade. A quem muito é dado, muito será cobrado. E o General Flynn e todos os generais que tivemos em nosso exército tinham muito mais responsabilidade sobre eles. E muito mais, se eles cometerem erros, custam muitas vidas.
Por isso eles precisam estar focados e ser precisos com o que estão ouvindo. O comandante em chefe dos Estados Unidos da América, nosso presidente, certo? Então você quer ouvir, não é? E você distribui a mensagem para o povo, e eles ajudam a transmitir o chamado, e nós vencemos batalhas. E foi isso que eu disse, Brandon. Há muita diferença entre generais e soldados rasos e tenentes e tudo mais, sabe? E isso é interessante. Então você aprende uma cadeia de comando e aprende muitas coisas à medida que eu cresço. E ele me orienta o tempo todo. É isso que você vai fazer e isso que você não vai fazer. E eu quero que você faça isso. Preciso sim, Senhor. Então, enquanto eu estava diante dele hoje, ele disse: Quero que você diga ao meu povo novamente: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhe-se. Não importa qual seja a sua experiência na roda do oleiro, não importa o que você esteja passando, você não precisa anunciar isso no Facebook. Você não precisa contar seus assuntos para todo mundo. Sabe, eu estou na roda do oleiro agora e está tudo tão difícil. Você sabe quantas vezes eu fui ao Facebook contar para todo mundo sobre a Megan? Você faz ideia de quantas vezes? Eu nunca, nem uma vez, contei para alguém o quão ruim foi o meu dia, exceto para minha avó que morava do outro lado da rua. De como alguns dias foram difíceis, eu nem contei para minha mãe e meu pai. Ninguém sabia além dela, porque ela morava do outro lado da rua. Mas eu não fiz um anúncio no Facebook para que todo mundo orasse por mim. Eu não contei para toda irmã fulana o quanto eu estava passando porque queria que sentissem pena de mim e me dessem dinheiro. Não dei indiretas ministeriais. Bem, você sabe, estamos passando por dificuldades financeiras. Eu só tenho $10, $5 sobrando. Eu não fiz o anúncio para que as pessoas sentissem pena de mim. Eu pensei, se Deus pode prover e Deus sabe o quanto eu preciso, eu não preciso que a irmã fulana ou o irmão fulano tentem suprir essa necessidade. Ou Deus faz isso, ou ele não é Deus. Mas o ministério das indiretas não é Deus. Bem, você sabe, você não vai me ajudar? Você não vai me ajudar. Minhas contas vão ser cortadas na próxima semana. O ministério das indiretas não é Deus. Fique de boca fechada e continue. E se Deus, se você semeou, se você dizimou e ofertou, mantenha seus olhos nele, não no homem. No momento em que o homem se torna seu provedor, você está com problemas. No momento em que o homem se torna quem supre sua necessidade, fazedor de caminhos, você está com problemas. Eu não preciso de um milagre atrás da minha caixa de correio. Eu preciso de Jesus. É por isso que o sonho da Diana. Quando ela teve o sonho, a mulher estava olhando para ela e a glória estava sobre nós. E ela disse: Ah, eu não. Mas você não vê? É só Jesus. Quando as pessoas te virem nos próximos dias e seu rosto estiver brilhando com glória, não se trata de você. O mundo vai ser atraído por isso. E as bênçãos fluem através disso. O aumento vem disso. Mas esse não é o foco. O foco é Jesus. E a glória estará sobre vocês, senhoras e senhores, pelo que eu vi. Um nível de glória que nunca vimos antes. E quando entrarmos no Walmart, no Target, no Sam's ou no Costco, ou onde quer que você faça compras, e eles virem essa glória sobre você, é só Jesus. Você sempre atrai para direcionar a ele. Você precisa saber disso. Eu disse hoje para Braden, Diane e Paisley: este é o gatilho de Deus. Isso é muito importante. E a tal ponto que estou desativando a seção de comentários. Não se trata do Brandon. Não se trata de quão incrível o Brandon é, ou de quanto ele ouve, ou do que ele não ouve. Nem dos que jogam ovos, nem dos que elogiam, nem dos que acenam folhas de palmeira. Isso é apenas eu sendo obediente ao que Deus me chamou para fazer e ao que ele me chamou para dizer. E se eu errar, eu errei. E isso é entre eu e ele.
Ou se estiver certo e eu oro para que esteja, sabe, eu não quero causar nenhuma confusão profética, mas é sempre para dar glória a Ele. Morra apenas para si mesmo, morra para si mesmo. Eu vi isso hoje. Eu já ouvi pessoas dizerem isso 1000 vezes e eu pensava: "O que eles estão realmente dizendo?" Até que isso se tornou rema para mim. Você pode repetir coisas tantas vezes. E eu ouvi um papagaio uma vez: "Ó Senhor, nós te damos toda a glória, honra e louvor." Mas ainda assim eles demonstram algo de tanta arrogância sobre eles no palco. Tanto orgulho, tanto orgulho. E você vê isso, e é muito sobre atrair a glória para si mesmos enquanto se movem no dom. Mas ainda assim você vê o dom e pergunta: "É isso mesmo, certo? Você está certo agora?" Não. É tudo sobre você. Mas quando vejo Catherine, ela sempre ficava em segundo plano. Ela fazia isso. Ela dizia: "Aprenda, observe, eu não dividirei minha glória com ninguém." Você vê papagaios? Há muitos papagaios que sabem repetir e copiar o que você viu no palco. Há muitos papagaios em comparação com aqueles que realmente, verdadeiramente se entregaram totalmente. E eles estão mortos para isso. E o Senhor disse: "Eu vou derramar o meu espírito em outro nível sobre as pessoas, Brandon. Você está prestes a ver coisas gloriosas, mas não toque na unção. Não pegue, nunca tome isso e jamais seja arrogante. Humilhe-se diante de mim, e eu fluirei através de você, e nos daremos muito bem." Eu digo tudo isso para você para tentar te ajudar. Talvez ajude, talvez não ajude. É como os comentários. Eu digo: "Responda perguntas." Ele disse: "Quem é você para responder qualquer pergunta?" Eu te disse para responder perguntas. Esse não é o seu dom. É uma Ferrari quando aparece. E todo mundo ama a Ferrari, mas você é só o garoto que está dirigindo a Ferrari emprestada. Não é do George, é a Ferrari do papai. Mas você está empolgado com a Ferrari e está mostrando para todo mundo, tirando fotos para o Instagram e dizendo: "Olha para mim, hashtag carro legal." E o senhor disse: "Essa Ferrari não é sua, filho. Você só pegou as chaves emprestadas por um momento. Hashtag esse carro não é seu. Você é um impostor. Você não tem nada que responder perguntas. Esse não é o seu dom. Você está só pegando emprestado por esse tempo. Nunca mais faça isso." Eu disse: "Vou abaixar minha cabeça antes. Me desculpe." O que te faz pensar que você tem a capacidade de responder a pergunta de alguém ali, a menos que eu te diga para dizer algo? Isso é arrogância. Nunca mais faça isso. Eu disse: "Eu estava sem discutir de forma alguma, absolutamente de jeito nenhum." É algo difícil. É como um soco no estômago toda vez que eu venho diante de você. Eu só me humilho. E eu não quero que a irmã Clipboard venha e diga: "Brennan, você disse isso, você disse aquilo." Você aponta suas próprias falhas. Você olha para as suas próprias coisas. Examine a si mesmo. Eu sou muito aberto sobre como sou examinado pelo Pai, que me observa através de um microscópio. Ele olha para mim e me examina o tempo todo. O que estou tentando dizer é que Deus vai fazer algo grandioso nesses últimos dias, e Ele não vai compartilhar sua glória com ninguém. E Ele quer fazer algo grandioso através de você. Examine-se profundamente, humilhe-se verdadeiramente e permita que Ele seja grandioso e plenamente presente dentro de você. Faz sentido o que estou dizendo, o que estou a comunicar? Quando você impõe as mãos sobre os enfermos e vê os olhos deles voltarem ao normal, os braços crescerem diante de você e vê o cabelo crescer de novo, que antes não estava lá.
Quando você vê mortos ressuscitarem diante de você e a mídia quer te colocar em todas as notícias, lembre-se de que você é apenas a luva. Sem ele, você não pode fazer nada. Você não ficou sem fazer nada. Você é a luva perfeita. Vocês verão os mortos ressuscitarem nos dias que virão. Você verá os olhos dos cegos se abrirem. Você verá as pessoas abrirem os ouvidos. Você verá coisas que causarão choque e espanto no Instagram, Facebook e nas redes sociais. Os mortos ressuscitaram. Hashtag. Você viu quem fez isso? Não, você não ficou de braços cruzados. Você era exatamente o que precisava. Então, estou tentando prepará-los para o que está por vir. Não tomem para si a glória pelo que está para acontecer, senhoras e senhores. Hashtag eu sou apenas um vaso. Hashtag damos toda a glória a ele. E obrigado pelo que o Senhor fez hoje. E obrigado, a ti seja toda a glória. A ti seja toda a honra. A ti seja todo o louvor. Pelo amor. O amor que o Senhor teve pelo seu povo hoje foi maior do que Brandon Biggs poderia imaginar. Foi o amor dele. Foi uma demonstração da sua graça. Algo que você não conquista e algo que você não merece. É isso que estamos prestes a ver. Uma demonstração de uma graça gloriosa que pelas suas preciosas e santas feridas você é completamente curado e restaurado. Pelas suas feridas nós somos curados. Não foi por sermos bons. Não é algo que de alguma forma merecemos. Foi a graça dele. A provisão que está prestes a acontecer para alguns de vocês, hashtag eu ganhei $1 milhão. Seja humilde com o que ele está prestes a te dar. Saiba, é para o reino. Seus saldos bancários, ele disse, em um momento, em um período de 24 horas, eu farei um grupo de milionários. Eu vou falar com você no meio da noite, Brandon, e você vai investir aqui e então, em um período de 24 horas, eu vou te fazer ganhar $1 milhão, Brandon. Me escute. Seja humilde com o que eu te dou. Quando eu disser para você dar, e então percebo que Deus não tem problema com dinheiro, e Ele não tem problema com dinheiro com você. Ele não se importa porque às vezes eu critico no meu coração. Como o Senhor pode dar tanto para fulano? Eles têm jatos, eles têm todas essas coisas. Olha tudo isso, Senhor. Ele não tem problema com isso. Ele realmente não tem problema nenhum com isso. O que ele tem problema é quando isso possui as pessoas e elas se tornam arrogantes. Humilhe-se. E o Senhor disse: Eu farei de você um milionário, Brandon. Por quê? Para levar este evangelho adiante. O retorno do meu filho é iminente. O retorno do meu filho é iminente. Você entende o quão perto ele está? Não há urgência na minha igreja. Não há urgência na minha igreja e estou prestes a criar urgência. Guerras irão eclodir. Guerras, guerras, guerras. Você está vendo isso? Rumores de guerras, pestes, 5 grandes abalos sísmicos. Então é isso que vim lhes dizer esta noite. Essa foi a primeira metade desses 20 minutos. Digo tudo isso com amor, mas conto porque é o que ele me diz. E está em chamas. Tem fogo nisso. Há tanta coisa, disse ele. Eles dizem que não me ouvem. Eles dizem que não me ouvem. Ele disse, Brent, eu falo o tempo todo. O problema é que eles acham que o que estão ouvindo é deles mesmos. Do próprio intelecto com o qual caminham todos os dias, eles acham que é só deles. Ele disse, sem mim vocês não podem fazer nada.
Não há nada que você faça por conta própria que ele não tenha te capacitado a fazer. Toda vez que você pensa que fez algo sozinho, você está sendo orgulhoso. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Porque eu superei algumas coisas com meu intelecto, e todas as coisas que superei, eu automaticamente sei que sou tão quebrado como pessoa. Isso. Sou um homem que mal tem qualquer educação. Mal consegui um diploma do ensino médio. Lutei a vida inteira com tudo o que tenho. E me coloquei aos pés dele, querendo saber como sustentar minha família. Esse foi o lugar do entendimento, porque Brandon, tendo que alinhar seus pensamentos e fazer as coisas acontecerem, sempre foi pela graça dele. Mas eu reconheço isso porque sei que sem ele eu realmente não posso fazer nada. Mas ele disse: há tantos de vocês que são tão inteligentes aos próprios olhos. Vocês acham que são vocês mesmos? Ele te presenteou com certas coisas, com números, com matemática, com ortografia, com seu diploma de doutorado ou qualquer coisa que você tenha e ache que foi mérito seu. Mas, ele disse, Brandon, sempre foi a minha habilidade e a minha graça sobre eles para que o trabalho fosse feito. Sem mim, Brandon, eles não podem fazer nada. Mas eles acham que são eles mesmos e isso é orgulho. Desde os grandes empregos que vocês têm em escritórios corporativos, CEOs. Chove sobre justos e injustos, ele disse. Ele disse: eu falo com o meu povo o tempo todo, mas eles acham que são os próprios pensamentos deles, muitas coisas que eles estão pensando, muitas das coisas com as quais acham que estão fluindo. Mas é a minha inspiração sobre eles. Se eles permanecerem na minha palavra e inclinarem seus ouvidos para mim, se eles me ouvirem através da palavra de Deus todos os dias e a lerem. Os passos dos justos são ordenados. Os passos dos justos são ordenados pelo Senhor, ele disse. Quanto mais eles se humilham diante de mim em oração, jejum e me buscam diariamente, eu lhes dou os desejos. Eu lhes dou isso. Vocês não fazem nada separados de mim. O próprio ar que respiramos, a própria comida da qual participamos, não fizemos nada para obtê-los. Podemos até ter trabalhado a terra, mas a semente não fomos nós que fizemos. Foi ele quem providenciou. O próprio ambiente onde você vai tão livremente, você não fez nada para conseguir isso. Foi ele quem fez. A água que você bebe, eu não fiz nada para conseguir isso. Nós a colocamos em uma garrafa. Nós a filtramos, mas foi ele quem providenciou. Tudo o que nos dá vida é apenas a graça dele. O aço que você usou para fazer seu carro, a madeira que você usou para construir o telhado da sua casa, foi ele quem providenciou tudo. Você não fez nada. Você pode até ter trabalhado e passado pela serraria ou siderúrgica ou feito tudo, mas tudo no início é dele, tudo é dele. E é por isso que ele dizia: há tanta arrogância na humanidade. Há tanta arrogância em seus corações. Eu te dou graça todos os dias só para você fazer o que faz, para conseguir sair da cama. No momento em que você acorda e abre os olhos, fui eu quem te deu graça para isso. O próprio sangue que corre em suas veias, os pensamentos que você tem em sua cabeça. Quando ouço dizer essas coisas, eu o escuto e percebo o seu coração. E tudo o que estou te pedindo nestes dias, Headbrand, é apenas toque, não a glória, mas sim a verdadeira glória. É o meu gatilho.
o que for absolutamente preciso para que tudo corra bem. O que for preciso. Então, eu só quero te alertar. Eu só estou te alertando como se apenas eu. Você sabe? Se você pode aprender alguma coisa com alguém, se você pode aprender algo comigo, ouça. Caso contrário, tanto faz. Mas estou apenas tentando te contar o que eu vi hoje. Não toque na glória e naquilo que você está prestes a ver nesta terra. Dê sempre a glória a Jesus. Dê sempre a glória a Jesus. Ele é um Deus bom e te ama muito. Ele te ama muito. Então vamos relembrar a bênção de ontem. Tudo o que ele nos mostrou. Foi num momento de oração que ele apareceu e nos mostrou alguma coisa. Sou muito grato. Mas ele me mostrou ontem enquanto estávamos orando. Eu vi grandes terremotos vindo para a Itália. Eu vi grandes terremotos destrutivos. Eu vi uma plataforma de água que foi assim e depois despencou. E o Senhor disse: eles não estão prestando atenção ao que está lá embaixo. Eles não estão prestando atenção à água. Ele disse que vulcões ativos estão começando a entrar em erupção. Eles vão começar a entrar em erupção. Eu vi um vulcão enorme entrando em erupção. A atividade sísmica ia começar a sacudir e eu vi linhas de atividade. E eu não sei exatamente o que é tudo isso. Parecia gráficos, mas se ramificava sobre a Itália. E eu vi um vulcão enorme que surgiu do oceano e causou uma onda de tsunami. Eu vi. Agora ainda estou tentando. Ele mencionou Pompeia. Ele falou sobre coisas que estavam enterradas na terra, que pareciam mosaicos, que estavam ligadas aos tempos bíblicos, coisas que serviriam para validar e dar vida à Bíblia, que foram preservadas. E eu vi no lado da terra, o Senhor disse: eu vou dividi-la e preservei isso e vou trazer como um sinal dos tempos do fim para alcançar os incrédulos. E eu vi fendas e vi a terra revelando coisas. Eu vi um túmulo e nesse túmulo havia uma biblioteca, repleto de literatura de algum tipo de teólogo. Eu diria que foi Alexandre o Grande. Esta é uma descoberta importante, será uma descoberta mundial importantíssima quando acontecer. Era uma biblioteca. Estava cheio de pergaminhos e folhas de papel vegetal, que estavam lá dentro e foram preservadas como um túmulo. Eu vi as imponentes pirâmides e também vi túneis subterrâneos que continham salas repletas de artefatos antigos e valiosos, que o mundo esqueceu como se tivesse sido esquecido, mas foi preservado. Eu vi tábuas também, como aquelas tábuas que brilhavam intensamente com grande glória. Duas tábuas principais que brilhavam com glória. Eu presumo, não sei, não vou acrescentar nem tirar nada. É só essa é a minha opinião olhando para isso, que esses são os 10 mandamentos. Eu os vi brilhando. Era tão brilhante que parecia o Pai. Toda vez que eu o vejo, essas tábuas parecem com isso. Agora, será que elas realmente brilhavam daquele jeito? Eu não sei. Acredito que era um tipo e sombra ou algo assim. Ele estava tentando me mostrar como se fosse algo assim, e elas estavam contornadas e alguém as segurava, e eu vi areia por toda parte. Mas eu vi que, ao cavarem esse buraco, eles encontraram esse túmulo,
Soldados dos Estados Unidos, militares, estavam ao redor para proteger essas pessoas de serem atacadas por muçulmanos. Eles não queriam que o que estava sendo descoberto e trazido a público fosse divulgado, porque ia contra a fé deles. Então, eles queriam impedir que a revelação do que estava saindo desses túmulos acontecesse. Então, eu vi pessoas com coisas enroladas na cabeça e no rosto, e eles tinham AK-47S e estavam tentando atacar, para impedir que o que estava na terra viesse a público. Porque muitos muçulmanos estavam se convertendo a Jesus Cristo por causa disso e deixando de ser muçulmanos. E isso estava se espalhando como uma onda de choque. E o Senhor disse que essa seria a maior descoberta de qualquer geração que está prestes a acontecer. Que isso mostrará que eu sou o que eu sou, ainda é eu sou o que eu sou. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E não haverá negar. Ele disse, indo atrás, deixando as 99 para buscar a que perdeu. E eu vi uma agitação na terra que revelaria essas coisas. E eu vi descobertas arqueológicas que eram pergaminhos. Eram pergaminhos. E ele disse, isso seria como os manuscritos do Mar Morto. Relatos das curas de Jesus, mais coisas que foram registradas, coisas que estavam na terra. Você está dizendo que é mais do que a Bíblia? Não, não é isso que estou dizendo. Estou falando sobre, tipo, outro relato. Como, por exemplo, se você tivesse, tipo, o relato do Brandon. Eu escrevi isso. Ah, eu observei. Eu vi Jesus lá e ele estava escrevendo aquilo. Eu não era um discípulo, mas eu estava lá e contei para todo mundo sobre isso. Você entende o que estou dizendo? Eu acho que isso vai estar na Bíblia. Não, não é isso que estou dizendo. Relatos das pessoas, coisas que estavam acontecendo, algo está prestes a acontecer que será como um resumo. Isso faz sentido? Eu não sei como descrever isso de outra forma. De relatos bíblicos, coisas bíblicas que vão reforçar ainda mais a palavra, como mostrar, olha só, aconteceu aqui também. Tem um mosaico aqui e é Jesus andando sobre as águas. Eu não sei. Eu só estou tentando dizer o quão grande é isso. Estava tudo subterrâneo, estava tudo em uma tumba. E eu, ok, essa tumba era quando eu vi isso, estava debaixo da areia e era quadrada. E tinha uma porta. E ela foi removida. E era tudo construído de cimento e ficava perto das pirâmides. Eu podia ver as pirâmides ao fundo. Eu podia ver e então ouvi: isso é perto de Jerusalém. Há coisas em Israel, há coisas que serão reveladas. E eu vi a Itália. Eu vi coisas na Itália. Eu vi abalos no Senhor. Eu vi que está prestes a acontecer um grande terremoto. E quando esse terremoto acontecer e esses tsunamis estiverem levando tudo embora, é o sepultamento de tudo com o tempo, areia e só enterram as coisas. Sempre esteve lá. Mas o Senhor disse: eu vou revelar isso para esta geração como um sinal. Então, como eu disse, o que eu vi é o que estou tentando te contar. Eu vi muitos muçulmanos. Eles estavam furiosos. Eles estavam furiosos e queriam impedir isso. E havia soldados dos Estados Unidos protegendo enquanto eles retiravam aquilo do solo. E foi isso que eu vi na visão. E o Senhor disse: estou prestes a fazer algo para sacudir as nações. E eu achei isso muito legal. Então, se os 10 mandamentos brotarem da terra, isso vai ser muito legal, eu disse ao meu pai. Fui até lá e vi algo que brilhava em glória. E isso gerou uma onda de choque. Era como, sabe, sempre que você vê as raquetes para. Depressa, depressa. Desfibrilador. Atingiu o solo. E continuou assim.
e soltava fumaça pelas laterais, em todas as direções, como se você tivesse jogado um asteroide. E então foi e disparou algo direto para cima. Mas era a glória. E isso enviou ondas de choque por todo o Oriente Médio. E o Senhor disse: observe a Etiópia. Observe a Etiópia. Eu não faço ideia. Eu vi que o Egito e a Etiópia eram como um só. Algo sobre a Etiópia, algo sobre o Egito. Eles estão mais distantes e o Braden me mostrou no mapa. Digo a vocês, não fazia ideia, mas parecia que eles eram um só. Achei isso meio interessante. E eu fiquei pensando, o que é isso? E ele mostra, eu vejo em parte, ouço em parte. E o Senhor me mostra o que está por vir. Mas então eu estou dizendo a vocês, eu vi a Babilônia se levantando novamente. Eu vi bênçãos financeiras e coisas vindo da Babilônia. Eu vi tremores. Eu vi. E então ele continuava dizendo: ó Jerusalém, ó Jerusalém. Eu conseguia ouvir. E ele disse: vou abalar Meca. Falsa religião, Meca. Vou sacudi-lo. Vou sacudir Meca. Não sei se será um terremoto de grande magnitude que destruirá aquele lugar ou não, mas eu vi um grande abalo se aproximando de Meca. E ele disse: eu não quero que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu não quero que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, foi o que ele me disse. E ele disse, então ele disse que iria abalar tudo isso. E eu vi mulheres de descendência do Oriente Médio chorando diante do Senhor na glória. Por todo o Irã, por toda a África, estou dizendo a vocês, senhoras e senhores, uma grande colheita de almas está chegando. Deus vai aparecer e se manifestar, e estou dizendo, ele vai nos usar. É por isso que ele queria que eu te contasse desde o início o que ele fez. Então eu vi isso. Mais alguma coisa? Nós vimos remédios, curas. Ó, curas! Sim, entidades. Ah, sim. Nesses pergaminhos havia curas para coisas. Conhecimento antigo sobre elementos que eram que foram, e eu vi Nephilim. Obrigada, meu bem. Eu vi Nefilins. Vi coisas que estavam ligadas à época de Noé. Curas. Com conhecimento ancestral nesta biblioteca. Havia pergaminhos e tabuletas cheios de coisas que, tipo, não sei por quê, tipo, coisas impressionantes, coisas antigas sobre padrões climáticos e outras coisas que eles tinham documentado. Durante milhares, disse ele, milhares de anos, havia coisas no solo. E eu achei isso interessante. Quando ele disse que tinha milhares de anos? Sim, ele disse, mas eu preservei isso com a minha mão. Eu preservei isso com a minha mão. E estou prestes a liberar isso para o mundo. E isso vai se relacionar com coisas tipo de Abraão, tipo, muito, muito antigo. E ele disse, Miqueias. Ah, e ele me deu Miqueias. Depois ele disse Abraão, Isaque e Jacó. E ele viu uma partida de boliche. O que você viu? Boliche. Na poeira que saía dali. Sim, era disso que eu estava falando. Ele me deu a passagem bíblica, Isaías. Preciso da Diana para isso. Ele me deu Isaías. Oh, se você pudesse, se as montanhas derretessem como cera, ele entregou as escrituras. Ele disse que eles conheceriam a sua fama. Para que eles soubessem da sua fama, o mundo inteiro ficaria sabendo. E eu pensei que a passagem bíblica que ele usou, eu não a tenho. Alguém se lembra da passagem bíblica? Você pode colocar isso no chat. Isaías 64. Isaías 64. E Mica. E ele mencionou essas passagens das escrituras. Foi principalmente Isaías 64, mas Miqueias me acompanhou em espírito enquanto eu o lia. Mas ele citou Isaías. E ele estava dizendo que então que o mundo vai saber que ele é Deus.
eu sou o que sou. Ó, se rasgasses os céus e descesses, que os montes tremessem diante de ti, como o vento forte e o fogo intenso que incendeiam os pequenos gravetos e fazem a água borbulhante ferver. Desce para fazer, por favor, teu nome conhecido aos teus inimigos e fazer as nações tremerem diante de ti. É isso que está prestes a acontecer. Você coloca essa passagem bíblica lá. Eles precisam ver isso. Ó Pai, que o Senhor faça tremer os céus, que o Senhor desça, que os montes estremeçam na sua presença, enquanto o fogo queima a vegetação rasteira, assim como o fogo faz a água ferver. Para que o teu nome seja conhecido entre os teus adversários e as nações tremam diante da tua presença. É muito importante. Estou realmente muito animado com relação a isso. O livro de Isaías, capítulo 64, versículos 1 e 2. Estamos vivendo um momento que todo mundo queria estar e ainda assim ele escolheu você e a mim. Ele escolheu cada um de vocês desse lado da câmera. Estamos em um tempo que todos sonharam em poder viver, mas ele nos escolheu. Nós somos os finalizadores. Você tem o que é preciso. Você é um finalizador. Você foi feito para suportar pressão. Você foi feito para um tempo como este. Você não é um erro. Você foi designado e escolhido para um tempo como este. Oh, que plano maravilhoso. Oh, que planejador incrível. Como a irmã Billy sempre diz. E eu sou tão grato por ele ter olhado em nossa direção. A chave para a glória é o amor. A chave para a glória é o amor. O amor não leva em conta o mal sofrido.